Opa, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Augusto Leite, né? Eu normalmente faço algumas palestras lá no canal Espiritualismo TV e Rádio Eu Sou, do YouTube. A gente tem também a rádio Eu Sou, que você pode também baixar o aplicativo. E hoje aqui eu vou estar entrevistando o mestre Marcos Gualberto, que tem o canal lá no YouTube, Mestre Gualberto. Para quem não conhece, vai lá. Ele realiza todo um trabalho não só através do canal, mas também tem encontros online, encontros presenciais. Tem o site também que vocês podem entrar e aí vai ter toda uma série de informações ali da agenda desses encontros, da história do mestre Marcos Gualberto. E aí hoje, na realidade, a gente vai ter a oportunidade aqui, seja o pessoal do canal dele, seja o pessoal aqui do Espiritualismo TV, né? E conhecer mais alguém, mais uma forma aí da gente buscar essa paz, essa felicidade, esse amor que a gente tanto busca em nossas vidas, e parece que a gente está indo pelo caminho equivocado, porque quantas pessoas efetivamente dos que aqui estão assistindo hoje estão vivenciando essa felicidade, essa paz, esse amor. Então parece que o caminho que a gente está seguindo não nos tem levado a isso. Então, talvez hoje aqui a gente consiga compreender um pouquinho melhor como é que a gente vai fazer isso em nossas vidas. Porque, na minha pouca compreensão, o que eu consegui alcançar é que, na realidade, isso está em Deus. Agora, como fazer que isso que está em Deus e essa presença divina esteja presente em nós ou em nossas vidas? Ou, na realidade, um pouquinho além. Hoje vocês vão ter a oportunidade de, muitos de vocês ainda têm uma visão, a gente fala muito para o ego, para a pessoa, para a personalidade, como se fôssemos algo separados uns dos outros e de Deus, como se fôssemos individualidades, e talvez a gente se depare aqui hoje com um conceitozinho que muitos de vocês ainda não têm ou não compreendem, mas que talvez já tenham ouvido falar, e a gente às vezes pincelou um pouquinho ali nos vídeos do Joel Goldsmith, do Eckhart Tolle, a gente vai começando a falar sobre algo que é uma única coisa que existe, uma única realidade, e aí, mas vamos deixar porque eu falo ainda de alguém que está analisando isso sob o aspecto da mente, da personalidade. E aí vocês vão entender um pouquinho por que eu trouxe o Marcos Gualberto, por que eu saí um pouquinho do escopo que eu normalmente estou habituado de eu trabalhar, e por que eu achei tão relevante trazer para vocês ele, para compartilhar aqui um pouquinho com a gente, não só da caminhada dele, mas da experiência vivenciada dele em relação a todas essas questões de espiritualidade, de vida existenciais. Certo? Então, Marcos, é uma felicidade realmente poder estar aqui com você hoje, assim, né? Estivemos juntos no fim de semana no Satsang. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho, assim, sobre você, sobre sua história, para que as pessoas do canal Espiritualismo TV que ainda não te conhecem, né? Possam entender quem é o Marcos Gualberto que está aqui falando com a gente, né? Muito bem. É realmente uma alegria estarmos juntos aqui, Augusto, olhando para esse assunto. O assunto é a verdade de Deus, a verdade desta presença, desta consciência. Bem, deixa eu começar falando com você sobre este contato com a realidade. Nós somos muito teóricos a respeito disso. Eu não sei bem quais são suas perguntas sobre isso, mas a gente vai colocar algumas coisas para vocês que estão Sim, presentes nesse encontro. A verdade é que há uma procura dentro de cada um de nós, uma procura por algo além dessa condição de modelo de vida comum a todos. O ser humano
Ele está à procura desta realidade que nós chamamos de Deus. Alguns chamam de presença, consciência, ser. E a gente pode trabalhar um pouquinho, em alguns minutos aqui com vocês, essa questão do que é, na realidade, esta realização. A vivência direta disso. É sobre isso que nós temos tratado em nosso canal. Nós estamos compartilhando com aqueles que se aproximam a possibilidade real, Augusto, de realizarmos isso nessa vida. A beleza dessa realização é que isso representa o fim de todos os problemas. O ser humano ele tem um único problema: a não ciência da verdade sobre quem ele é. Ele não sabe vivencialmente, ele não vivencia por não saber e não sabe por não vivenciar. Essa realidade que é a realidade de Deus. Quando isso se assenta, tudo mais desaparece. Toda a ilusão do sofrimento humano se desfaz. Esse é o assunto que nós temos tratado dentro desses encontros. E é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando isso. Inclusive, um dos vídeos que me marcou muito quando eu fui buscar exatamente quem sou eu, né? E eu acho que isso, para quem já está numa jornada espiritual, já uma busca maior, a gente se faz esse questionamento, porque a gente começa a se deparar exatamente com algumas pessoas que começam a nos apresentar essa realidade da qual você tem falado, né? Por exemplo, inclusive, o seu mestre, né? Ramana Maharshi. E aí eu até recentemente comprei um livro porque exatamente eu estava seguindo o seu Instagram e aí uma frase ali me marcou muito nessa caminhada espiritual mais aprofundada, nesse processo de autoconhecimento. Em algum momento a gente se depara com alguns questionamentos existenciais mais profundos, né? Como, por exemplo, efetivamente, eu existo, o que eu sou, que realidade é essa? Realmente somos todos um? O que é Deus, na realidade, né? E aí a gente ouve falar, por exemplo, sobre essa questão não dualidade, né? Como assim não dualidade? Só existe uma coisa e quer dizer que eu tenho alguma ligação com Deus, eu me confundo com Deus, mas como assim? Eu sou um indivíduo ou não? O que é isso? O que é a existência em si, né? Algumas pessoas aqui no canal, mestre Gualberto, na realidade eu acho que 100% das pessoas talvez já estejam focadas nisso. Aqui no Espiritualismo TV, eu sei que não são todas. Muitos que aqui chegam na realidade ainda estão vivenciando muito um processo de dor intensa. Aqui é muito comum que as pessoas cheguem, por exemplo, porque os seus entes queridos desencarnaram, morreram, né? E aí elas estão vivenciando um processo de dor muito grande, ou estão vivenciando uma crise existencial de sofrimento muito grande, a ponto de, inclusive, pensar em suicídio e coisas do tipo. Aqui é um canal que é muito comum a pessoa estar vivenciando um processo de dor intensa. E aí eu acho que é uma grande oportunidade dessas pessoas começarem a entender um pouquinho o caminho de saída dessa realidade de sofrimento. Não faz sentido buscar outra coisa na existência como objetivo primordial, principal das nossas vidas, que não isso, que é a única coisa capaz de cessar efetivamente essa ilusão, esse barulho, essa falta de quietude, essa falta de paz, né? Essa infelicidade que acaba que a maior parte de nós está mergulhado. Puder falar um pouquinho, como você preferir. Primeiro, acho que talvez contar um pouquinho, né, dessa sua experiência, como é que você chegou a isso, o que é que você tem vivenciado, e aí talvez trabalhar um pouquinho esse conceito de não dualidade, porque para muita gente no canal do Espiritismo, isso é uma novidade, essa visão, essa, na realidade, essa forma de enxergar e vivenciar a existência.
existe uma confusão grande dentro de cada um de nós a respeito dessa realidade chamada Deus, ou presença, ou consciência. Nós temos uma crença. A crença é de que essa realidade ela é algo separada da verdade daquilo que somos. Isso é algo completamente equivocado. Nós não nos vemos como somos. Nós nos vemos como fomos condicionados a acreditar que somos. A visão que o ser humano tem dele mesmo é a visão que a cultura, a sociedade, o mundo, a educação, a história humana tem dado para ele. Então, nós vivemos dentro de modelos de crenças. E um desses modelos de crenças, que sustenta todos os demais modelos, é de que nós temos uma identidade. Nós somos uma pessoa. E aí entra os conceitos filosóficos e espiritualistas a respeito desta presença divina em nós. Então, a ideia é que nós estamos aqui e essa presença divina está dentro de nós. Então, há uma presença divina e existe nós. Essa presença divina habita em nós. Nós somos como que fagulhas desse grande fogo. Sempre entidades pessoais, particulares e individuais, separadas desse grande fogo, embora parte desse mesmo fogo. Esse é o aspecto filosófico, teórico e espiritualista. Aqui nós temos que ter uma aproximação inteiramente nova a respeito disso. Nós precisamos investigar a natureza da verdade sobre quem nós somos. É aqui que entra o que Ramana Maharshi foi um sábio que viveu na Índia, muito famoso, muito conhecido, inclusive no Ocidente também, aqui no Brasil, em diversas partes do mundo. Ele compartilhou a visão da não dualidade, da não separação. A verdade de que só há Deus. E Deus se desdobra ou se mostra com nomes, cores, formas diferentes, mas há apenas esta realidade, que é a realidade de Deus. E aqueles que se aproximavam de Ramana Maharshi com problemas, com sofrimento, como você acabou de colocar aí, ele sempre fazia aquele que se aproximava dele se perguntar isso: quem sou eu? Seu filho morre, sua esposa morre, sua família está com problemas, ou você está passando por um problema de interna dificuldade psicológica em razão de algum tipo de complicação, de adversidade, e você se aproximava dele e ele sempre colocava para você: afinal, quem é você? Pergunte: quem sou eu? A nossa aproximação aqui nesses encontros que nós temos compartilhado com aqueles que chegam é exatamente isso, a visão de que não há nenhuma realidade chamada Deus separada daquilo que é você. Isso é um conceito, isso é uma crença. Isso é um condicionamento psicológico, como eu disse agora há pouco, social, cultural, educacional. A palavra, a expressão eu, esse pronome eu, é uma ideia dentro de nós a respeito de quem nós somos, porque nós estamos constantemente nos identificando com esse corpo e com essa mente, com esse nome e com essa história.
Meu encontro com Ramana Maharshi foi em 1986. Eu tive uma vida sempre voltada para essa busca de Deus. Então, eu fui criado no meio evangélico, no meio cristão, sempre nessa procura por Deus. E eu tinha 24 anos de idade quando meu mestre apareceu. E, a partir dali, tudo mudou, porque a busca ou a procura de Deus, olhando para Deus como uma ideia, uma crença, um conceito, como algo separado, aquilo se desfez. Em razão desse contato com esta presença, com esta graça, que é a própria graça divina na forma do meu mestre, Bhagavan Ramana Maharshi. Então, a pergunta que ele lançou para mim, que era a pergunta que ele sempre lançou para as pessoas que o procuravam, é: quem é você? Pergunte, quem sou eu? Há essa ilusão, Augusto, de que existe aqui o Gualberto falando e o Augusto ouvindo. Você que está assistindo aqui o vídeo, tem por base, sem qualquer sombra de dúvida, de que você existe como sendo alguém. Isso é tão contundente, é uma crença tão arraigada, tão forte, que lhe dá essa ilusão de identidade que precisa continuar se perpetuando no tempo como uma entidade, como uma pessoa, como um ser humano que precisa crescer, mudar, se ampliar, evoluir. A verdade sobre você é o contato direto com aquela realidade que ultrapassa esse você que você tem como certo, como verdadeiro, como real, que tem que se desenvolver. Então, existe isso como uma base muito real, em razão dessa confusão interna que trazemos, dessa identificação com essa crença, com essa ideia, com esse condicionamento psicológico. Então, estamos sempre presos a esse princípio de separação, de dualidade. Eu e o outro, eu e a vida, eu e os meus, eu e a minha experiência. Esse sentido do eu é a base central de todo o problema. E aqui eu me refiro a toda forma de sofrimento. Isso está preso a essa ilusão de existir como uma entidade separada da vida, do todo, de Deus, do outro, de tudo. O trabalho de autorrealização é o fim para essa ilusão. Porque você entra em um contato direto com aquilo que é você. O contato direto com aquilo que é você é o contato com a realidade de Deus. E esse contato representa o fim dessa ilusão para essa ego-identidade. Então, a ideia de encontrar Deus como Deus estando separado, isso desaparece. A ideia de ser feliz, encontrando isso no tempo, ou seja, em algum momento, isso desaparece. Tudo aquilo que é a realidade de Deus, tudo aquilo que é a realidade da felicidade, é a realidade do seu ser. E isso é algo presente aqui e agora. Quando todo esse modelo de apego, desejo, medo, essa confusão de identificação psicológica com essa ideia de alguém nessas experiências, tentando segurar, sustentar, manter
agarrado a isso. Se isso desaparece, essa realidade divina, essa realidade de Deus se mostra, que é a realidade do seu ser. Isso é felicidade, isso é amor, isso é paz. Isso é o fim para o sofrimento, porque é o fim para esse mim, esse eu, esse ego, esse que vive numa relação com o mundo, tentando segurar, agarrar, possuir, controlar. Esse é o fim desse eu, desse egocentrismo, desse sentido de alguém que tem o seu mundo e suas coisas. Isso desaparece nessa realização. Esse encontro com a verdade é o encontro com essa realidade divina. Falar do Gualberto é só contar a história de um personagem. Isso não tem qualquer relevância aqui. Aqui eu acho importante você descobrir a verdade sobre quem de verdade é você. A pergunta aqui é: quem sou eu? Você não é o seu nome, você não é o seu corpo, você não é a sua história. A crença que você tem sobre uma entidade dentro de você chamada espírito ou alma, isso é uma ideia. É como a própria ideia de Deus. Aqui se trata da vivência direta daquilo que é você, não da crença sobre aquilo que você é. A vivência direta do que é Deus, e não a crença sobre quem é Deus. A vivência direta de onde Deus está, e não a ideia de que Ele está em algum lugar, ou está em toda parte. Isso é conceitual, isso é teórico. Nós vivemos muito presos a esses conceitos, a essas teorias, a essas crenças. Nós precisamos vivenciar isso. Isso tem que estar nos seus olhos, tem que estar no silêncio das suas palavras, tem que estar no poder das suas palavras. Isso tem que estar aí, como sendo aquilo que é você, aqui e agora. Isso é vivência da realidade. Não é crença, não é teoria, não é conceito. Então, o fim para essa dualidade, para esse sentido de separação, se mostra nesta realização da verdade sobre o seu ser. A base para isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento e a verdadeira meditação. O que eu tenho chamado de real meditação prática em nosso canal. Nós temos playlists lá sobre... Temos uma playlist sobre isso, temos playlist sobre autoconhecimento. Nós estamos trabalhando isso. Precisamos efetivar isso, vivenciar isso. E a realização disso, sim, é o fim do sofrimento. O seu sofrimento é porque você está presente como uma entidade separada, com seus desejos, medos, controles, apegos, insatisfação. Há essa infelicidade interna. Então, quando algo externo acontece, parece aquilo ter sido a causa. E, na realidade, a própria infelicidade está na presença desse sentido de separação. Enquanto houver o sentido de separação, haverá esse vazio, esta dor. Haverá esse medo, haverá essa busca de segurança em relacionamento com pessoas, com objetos, com situações. É assim que temos vivido nossas vidas e podemos mudar isso, compreendendo a verdade daquilo que somos. Essa realização é o objetivo da vida humana, a realização de Deus. O abandono de todas as teorias, de todos os conceitos, de todas as crenças, para vivenciar aqui e agora essa unicidade ou essa unidade consciente
com aquilo que é você, que é Deus. Esse reconhecimento do seu real ser, o descarte desta consciência mental, desta consciência egóica, desse modo de olhar para a vida, de olhar para o mundo, de olhar para si mesmo, para o outro, com base no medo, no desejo, na expectativa, na busca de algo, na procura de algo, para preencher esse vazio, essa insatisfação, para se ver livre desse sentido de separação. Isso não funciona desse jeito. Nada nesse mundo, nada nessa vida pode já lhe dar aquilo que essencialmente, no íntimo, no profundo, você já é. Nada pode lhe dar amor, nada pode lhe dar felicidade, nada pode lhe dar paz. Nenhum sucesso, nenhuma realização pode representar para você aquilo que a verdade de Deus, que é o seu próprio ser, aqui e agora já representa. E o ser humano vive dentro dessa procura de coisas do lado de fora, que é esse movimento do egocentrismo, que é esse movimento desta separação. É isso que esse movimento tem feito, tem produzido em nossas vidas. A realização da verdade nasce desse autoconhecimento, desta aproximação através da verdadeira meditação. Não é o contato com Deus, a meditação. A meditação é o fim da ilusão de alguém presente, aqui e agora. Então, aquilo que fica é aquilo que sempre é, sempre foi, sempre será. A realidade do seu ser. Só há uma única realidade, a realidade desta inteligência, desta consciência, desta presença. Isso é Advaita, a não separação, a não dualidade. Isso é o fim para o sofrimento. Isso é a realização do amor, é a realização de Deus. Estou muito feliz, porque na realidade eu acho que nunca ficou tão claro para mim como você colocou dessa forma, nem mesmo em seus vídeos eu tinha conseguido captar de uma forma tão clara. Eu ainda falto ver muita coisa do canal, mas eu vou assistir tudo na realidade. Mas mais do que isso, eu vou focar naquilo que você falou, que é assim, o vivenciar. E aí até assim, eu não sei se a gente deixa para uma outra live, um outro momento, né? Da gente falar assim, como alcançar isso, porque você até pincelou aqui, né? Através da real meditação. O que é a real meditação, né? Olha, foi uma alegria estarmos juntos aqui, compartilhando um pouquinho disso com vocês. Mas se a gente quer saber mais, quer aprofundar isso, quer viver isso, entra aí no canal, dá uma olhada nos vídeos, nós temos algumas centenas de vídeos apresentando isso para vocês. Né? Nós temos tantas perguntas, né? Como se livrar dos pensamentos, como se livrar do sofrimento, como se livrar do medo, como se livrar. E a gente não percebe que a chave de tudo isso está em liberarmos o sentido de uma identidade presente. É esse mim, esse eu. Compreende, Augusto? É esse mim que se angustia, é esse mim que se entristece, é esse mim que se deprime, é esse mim que é ansioso, que sofre a dor de perder um ente querido. É esse mim, é esse eu. É esse sentido de um eu presente, com os seus laços, com os seus desejos, com os seus medos, com suas
predileções, escolhas, com o ilusório controle sobre as coisas. Quando você descobre a sua realidade divina, esse sentido do mim, do eu, se desfaz. E quando isso se desfaz, o sofrimento se desfaz. Acho que a pergunta que a maior parte, para mim ficou claro, assim, como nunca tinha ficado. Mas certamente as pessoas estão querendo saber se, puxa vida, eu quero isso. Então, na realidade, assim, como alcançar, né? Vai lá no canal do Mestre Igualberto. O nome do canal é Mestre Igualberto, né? E busca lá, gente. Tem muito conteúdo mesmo. E tem, inclusive, os encontros, os satsangs, que é esse encontro com a verdade de quem somos, que tem online, tem presencial. E aí eu convido vocês, né? Eu tive a minha primeira experiência no encontro do satsang esse fim de semana. Estarei no próximo. E aí, na realidade, quem sentir, né? Quem tiver nessa busca pelo real, quem tiver querendo pôr um fim na ilusão, efetivamente, quem tiver cansado do sofrimento. Então, se vocês querem realmente entender, né, alguém com propriedade falando sobre isso, é melhor escutar alguém que vivencia isso. Então, vão lá no canal do Mestre Gualberto e escutem um pouquinho, se deem esse presente, se permitam sair um pouquinho dessa realidade de sofrimento para talvez ter os lampejos da experiência que vão mudar a vida aqui de cada um para uma nova realidade que vai se apresentar e que na realidade é a única realidade que existe. É a compreensão da ilusão e do que é real. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.